Oi, eu sou o Diogo Meyer, da Universidade de São Paulo, e hoje eu vou apresentar um vídeo para vocês sobre o teorema de Hardy-Weinberg. Eu tenho dois objetivos ao apresentar esse modelo para vocês. Primeiro, dar um pouco do contexto histórico em que ele foi desenvolvido, e em segundo lugar, usar esse modelo como ponto de partida para o nosso estudo de genética de populações. O que a gente vai ver ao longo do curso é que a gente pega modelos simples e a gente vai acrescentando camadas de complexidade. O modelo que eu vou apresentar hoje é o modelo mais simples que existe dentro da genética de populações. Historicamente, qual é o interesse do modelo de Hardy-Weinberg? Bom, nos primórdios do mendelismo, existia a ideia de que à medida que as populações se misturam, que os indivíduos acasalam-se uns com os outros, que alguns alelos sumiriam e outros se tornariam comuns. Existia até a ideia de que os alelos que a gente chama de dominantes viriam a ocupar a totalidade da população e os alelos recessivos iriam sumir. Num paper seminal, tanto Hardy como Weinberg, separadamente, chegaram a uma demonstração matemática de que isso não ocorria, de que, seguindo os princípios mendelianos, não haveria, através da mistura, o sumiço de um alelo ou de outro. Esse foi um aspecto importante, que é a justificativa histórica para eu apresentar para vocês o modelo de Hardy-Weinberg. A segunda razão, como eu disse antes, é que ele é um modelo muito simples e muito útil, muito instrumental como ponto de entrada para uma modelagem mais complexa. Eu tenho falado aqui, ao longo desse curso, que a gente vai modelar a evolução com uma mudança de frequências alélicas ao longo do tempo. Esse é um modelo básico para a gente começar a entender como essas mudanças em frequências alélicas podem ocorrer. Vamos ao nosso modelo. O modelo de Hardy-Weinberg, assim como todos os modelos que a gente vai tratar aqui ao longo do curso, depende do estabelecimento claro de pressupostos. Os pressupostos são as regras que a gente assume para que aquele modelo seja válido. Quais são os pressupostos do modelo de Hardy-Weinberg? Em primeiro lugar, que a gente está lidando com uma população muito grande, em essência uma população infinita. Ao assumir que a população é muito grande, eu deixo de fora fenômenos aleatórios, ligados à amostragem de alelos de uma geração para outra. Isso é o domínio da deriva genética, que a gente vai ver em outra aula. Portanto, esse pressuposto equivale a dizer: não tem deriva genética, não tem fenômenos aleatórios operando aqui na minha população. Segundo e importantíssimo pressuposto é que os cruzamentos se dão ao acaso. Os indivíduos que se juntam para produzir sua prole não estão escolhendo-se uns aos outros com base em seus genótipos. Eu essencialmente sorteio os indivíduos que vão produzir, que formam os casais que vão produzir os indivíduos da próxima geração. Um outro jeito de se referir à ideia de cruzamentos ao acaso é união aleatória de gametas. Isso quer dizer que cada indivíduo da próxima geração vai ser produzido sorteando um gameta vindo de um indivíduo e outro gameta vindo de outro indivíduo. O terceiro pressuposto importante é que a gente vai deixar de fora do nosso modelo uma série de complicações, como a seleção, a mutação e a migração. Basicamente, o conjunto de alelos que a população tem vai ser passado para a próxima geração sem ser influenciado por essas importantes forças evolutivas, mas que, para simplificar o nosso modelo, a gente está deixando de fora. Finalmente, a gente tem um pressuposto que as frequências dos alelos e dos genótipos são iguais tanto em machos como em fêmeas. Com esses pressupostos em mente, a gente pode agora arregaçar as mangas e tentar responder a nossa pergunta, que é de como a composição genética de uma população muda ao longo do tempo. Então, para fazer isso, eu quero que vocês olhem aqui essa parte do quadro. O que eu escrevi aqui são 3 genótipos, que eu estou imaginando que estão presentes na minha população, e esse G0 aqui se refere à geração 0. É a população na geração a partir da qual eu vou iniciar o meu modelo. Nessa geração 0, eu estou imaginando que eu tenho essas frequências genotípicas. 1, 2, 3 frequências genotípicas. E a gente está interessado em entender quais vão ser as frequências genotípicas desses 3 genótipos na geração seguinte, quando esses pressupostos estão valendo. Como que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, vamos olhar essa geração que é o ponto de partida e falar uma coisa adicional sobre ela. Essas são as frequências genotípicas. A gente também pode falar sobre essa população em termos se referindo às frequências alélicas que estão presentes nela.
A gente sabe que as frequências alélicas podem ser calculadas a partir das frequências genotípicas. Por exemplo, a frequência do alelo azão nessa população, a gente viu num vídeo anterior, que é a frequência dos homozigotos mais metade da frequência dos heterozigotos. De modo similar, eu consigo calcular a frequência alélica do alelo azinho, que é a frequência dos homozigotos azinho-azinho, novamente somado com metade da frequência dos heterozigotos. Muito bem, eu sei algo sobre essa população. Como que eu vou fazer para tentar entender quais vão ser as características da próxima geração? Quando eu falo das características dela, eu estou interessado em descrever as suas frequências genotípicas e as suas frequências alélicas. Bom, vamos parar para pensar. Essa população, a nova geração, vai ser o resultado da união de gametas desses indivíduos da geração anterior, que vão produzir a prole da próxima geração. Então vamos parar para pensar que tipos de gametas vão ser produzidos para essa população, para originar essa população. Eu vou começar aqui tratando dos óvulos que as fêmeas dessa população vão produzir. Eu tenho esse círculo grande aqui, representando os óvulos das fêmeas. Esse círculo eu vou reforçar aqui com outra cor. E a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é o seguinte: que proporção dos óvulos que as fêmeas produzem vão ser do tipo azão e qual proporção vai ser do tipo azinho? Um jeito de pensar nisso é o seguinte: as fêmeas que têm o genótipo azão-azão vão produzir que tipo de óvulo? Todos os gametas dela, todos os óvulos dela vão ser do tipo azão. Quem mais produz óvulos do tipo azão? As fêmeas heterozigotas. Agora, todos os gametas, todos os óvulos que elas produzem são do tipo azão? Não, só metade. Então, a quantidade total de óvulos do tipo azão que são produzidos a cada geração equivale a essa frequência mais metade disso. Opa, a gente sabe que isso equivale. A soma da frequência dos homozigotos azão-azão mais metade da frequência dos heterozigotos é justamente a frequência do alelo azão na população. Então eu vou escrever FA aqui para dizer que F de A, a frequência de azão, é a própria frequência de óvulos do tipo azão que estão sendo produzidos. E pelo mesmo raciocínio, F de Azinho é a frequência de óvulos do tipo azinho que está sendo produzido na população. Vamos pensar agora nos gametas masculinos. Eu tenho gametas do tipo azão e gametas espermatozoides do tipo azinho. Valem as mesmas regras, porque um dos meus pressupostos é que as frequências alélicas e genotípicas em homens e mulheres são iguais. Então eu vou dizer que a frequência do alelo dos gametas masculinos do tipo azão é F de azão e a frequência dos gametas que carregam o alelo azinho é F de azinho. Beleza. Eu estou imaginando então que eu tenho uma informação sobre a proporção de gametas que é produzida do tipo azão e azinho, tanto em machos quanto em fêmeas. Como é que vai ser a união desses gametas? O quão comum vai ser um encontro de um gameta azão masculino com um gameta azão feminino? Bom, a gente tem um pressuposto número 2 que os cruzamentos se dão ao acaso. Na hora de escolher o parceiro, não tem nenhuma inclinação, nenhuma preferência associada ao genótipo. Então a chance de um gameta masculino azão encontrar um gameta feminino azão é simplesmente a frequência dos gametas do tipo azão vezes a frequência do tipo azão em fêmeas. É o produto dessas duas frequências, porque, revisitando o conceito básico de probabilidade, eu estou lidando aqui com sorteios independentes. Esse é um sorteio, esse é um outro sorteio independente, eu estou querendo saber a probabilidade conjunta dessa combinação ocorrer. Nesse caso, eu tomo o produto dessas duas probabilidades. Qual que é a chance de um gameta do tipo azão masculino encontrar um gameta azinho feminino? Bom, usando a mesma lógica, é a frequência de gametas azão na população masculinos vezes a frequência de gametas azinho femininos. Qual que é a chance de um gameta masculino azinho encontrar um óvulo azão? F de azinho vezes F de azão. Finalmente, qual que é a chance de dois gametas do tipo azinho se encontrarem? F de azinho vezes F de azinho nessa população. Muito bem, isso permite que eu faça uma previsão, então,
das frequências genotípicas na geração 1. A quantidade de indivíduos homozigotos azão que vai ser formado é dado por esse tipo de cruzamento. A frequência com que gametas desse tipo se encontram é F de azão ao quadrado. Qual que é a probabilidade de eu formar um indivíduo heterozigoto? Tem dois jeitos de eu formar um heterozigoto. Um gameta masculino azão encontrar um gameta feminino azinho, ou um gameta masculino azinho encontrar um gameta feminino azão. Aqui eu não estou interessado se o azão veio da mãe ou do pai. Eu estou interessado só na condição de ser heterozigoto. Então eu vou somar esses dois produtos aqui. Isso aqui vai me dar 2 vezes a frequência de azão vezes a frequência de azinho. Finalmente, a produção de de genótipos do tipo azinho-azinho na geração 1 é dado pelo encontro de um gameta azinho masculino com um gameta azinho feminino. E isso ocorre em frequência de F azinho ao quadrado. Pessoal, o que eu tenho aqui é uma coisa bem interessante e não tão trivial quanto pode parecer. Eu estou expressando as frequências genotípicas que eu observo na geração 1 em termos das frequências alélicas na geração anterior. Eu basicamente estou dizendo, se essas são as frequências dos alelos nessa geração, eu consigo prever, de acordo com esse modelo, quais vão ser as frequências genotípicas que vão ser produzidas na próxima geração. Então vamos lá e, a partir dessas frequências genotípicas, descrever quais são as frequências alélicas na geração 1. Bom, a gente sabe fazer isso. Qual que vai ser a frequência alélica aqui do alelo azão nessa geração? Eu vou colocar essa linhazinha aqui para deixar claro que agora eu estou lidando da frequência alélica na geração 1, contrastando com a frequência do alelo azão na geração anterior. Bom, como que eu calculo a frequência do alelo? Vai ser a frequência dos homozigotos mais metade da frequência dos heterozigotos. A frequência dos homozigotos é dada por esse valor, a frequência do alelo azão na geração anterior ao quadrado, mais metade da frequência dos heterozigotos. A frequência dos heterozigotos tem esse valor, isso aqui dividido por 2. Dá para eu simplificar isso? Dá para eu simplificar bastante. Para começar, esse 2 corta com esse 2, então sobrou a frequência do alelo azão ao quadrado, mais a frequência do alelo azão vezes a frequência do alelo azinho. Olha que interessante que eu posso fazer. Eu posso colocar a frequência de azão em evidência, multiplicando a frequência de azão mais a frequência de azinho. Essa expressão que eu coloquei aqui é absolutamente equivalente a essa que está aqui em cima. Agora, no nosso modelo, a gente está lidando com um locus que tem 2 alelos, azão e azinho. Então, a soma da frequência desses 2 alelos na população, por definição, é 1. Isso significa que eu posso dizer que a frequência do alelo azão na geração 1 é igual à frequência do alelo azão na geração 0. Então, isso nos dá uma pista importante sobre o modelo de Hardy-Weinberg e ajuda a gente a estabelecer o que a gente aprende com ele. O que a gente aprende é que, quando esses pressupostos estão em vigor, a frequência alélica não muda entre gerações subsequentes. Na verdade, a gente não deveria estar muito surpreso com isso. A população é grande, não ocorrem fenômenos casuais. Os cruzamentos se dão ao acaso, não tem seleção, não tem mutação e não tem migração. Eu retirei do meu modelo qualquer força que perturba a população. Consequentemente, as frequências alélicas permanecem inalteradas entre gerações. Além disso, esse modelo me permite prever as frequências genotípicas que eu vou enxergar na população em função das frequências alélicas da geração anterior. Agora repara, como as frequências alélicas por esse modelo não mudam entre gerações, isso também significa que quando eu amostro uma população, eu posso examinar as suas frequências alélicas e as suas frequências genotípicas e me perguntar, as frequências genotípicas dessa população seguem o padrão da frequência alélica do azão ao quadrado, 2 vezes F azão, F azinho e F azinho ao quadrado? Caso sigam, isso significa que eu estou numa população que esse conjunto de pressupostos pode ser aplicado de maneira razoável. Tendo visto o modelo de Hardy-Weinberg, vamos começar a pensar em como ele pode ser aplicado e como ele pode revelar aspectos interessantes de populações sob estudo. Para começar, eu vou pegar um exemplo super extremo, realmente forçando a barra, mas que eu acho que ajuda a entender o conceito que a gente está trabalhando.
De novo, imagina que a gente está estudando um locus que tem dois alelos, azão e azinho, e a gente tem informação sobre as frequências genotípicas. E eu vou escrever umas frequências genotípicas aqui, que são possíveis de ser observado, e eu vou pedir para vocês pararem e pensar no significado de cada uma dessas conjuntos de frequências genotípicas à luz do modelo que a gente está estudando. Está aqui uma primeira população, vou chamar ela de população 1. Eu vou propor agora uma segunda população, em que ela não tem genótipos homozigotos, de nenhum tipo, e todo mundo é heterozigoto. E eu vou propor uma população 3 aqui, que 1/4 dos indivíduos são homozigotos azão-azão, 1/4 são homozigotos azinho-azinho, e metade é heterozigoto. Pessoal, essas 3 populações têm algo em comum. O que é? Se vocês olharem elas, todas essas populações têm a frequência do alelo azão equivalente a meio, e de modo recíproco, a frequência do alelo azinho também é igual a meio. Podem se convencer isso simplesmente pegando a frequência disso mais metade de heterozigotos. Opa, meio aqui. Aqui é trivial, todo mundo é heterozigoto, todo mundo tem um alelo azão e azinho. Então, a população tem metade de frequência azão, metade de azinho. E aqui, novamente, essa frequência mais metade dessa, que é o nosso jeito de sair da frequência genotípica e chegar na alélica, também dá essas frequências alélicas aqui de meio a meio. Então, essas 3 populações, elas têm a mesma quantidade de alelos azão e de alelos azinho. Mas esses alelos estão distribuídos em genótipos de maneira muito diferentes. A gente viu que o princípio de Hardy-Weinberg prevê que a frequência que eu espero encontrar cada uma dessas classes genotípicas equivale a F(azão) ao quadrado para o homozigoto azão-azão, F(azinho) ao quadrado para o homozigoto azinho-azinho e 2 vezes F(azão) F(azinho) para os heterozigotos. Se vocês aplicarem esses valores aqui, essas expressões, para essas frequências, vocês vão ver que a população 3 é a única que se encaixa dentro do esperado por Hardy-Weinberg. A população 1 e a população 2 não se encaixam, elas estão muito distantes. De modo intuitivo, o que está acontecendo? Puxa, a população 2 é esquisita, porque só tem heterozigotos nela. Pensando nesses princípios, eu não consigo produzir uma população igual à população 2 a partir desse conjunto de regras. Por quê? Porque se os cruzamentos se dão ao acaso, eu fatalmente vou produzir indivíduos homozigotos azão-azão e azinho-azinho também. Tem alguma coisa ocorrendo nessa população que impede a formação de homozigotos. Consequentemente, ela não atende a esses pressupostos. Aqui também tem alguma coisa estranha. Eu tenho um alelo azão na população e eu tenho um alelo azinho presente na população, mas eu nunca formo um heterozigoto. Se os cruzamentos se dessem ao acaso, haveriam cruzamentos entre esses indivíduos, azão-azão e azinho-azinho, produzindo heterozigotos também. Onde estão os heterozigotos? Eles não estão aí. Os heterozigotos seriam esperados de acordo com o meu modelo de Hardy-Weinberg. Essas 2 são populações extremas que estão muito fora das expectativas do meu modelo de Hardy-Weinberg. O que a gente vai ver num vídeo subsequente é como lidar com situações em que o padrão é muito mais sutil, em que o desvio de Hardy-Weinberg ou das expectativas não é tão óbvio, não salta aos olhos, e a gente pode precisar de um teste estatístico para tentar compreender se a nossa população está ou não seguindo o modelo de Hardy-Weinberg.